beira-mar apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador. Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, na alegria do Deus da vida, juntos estamos novamente para celebrarmos esse nosso 10º domingo do tempo comum, em comunhão com a Santa Igreja, né? Dia 7 de junho, né, de 2026. A Igreja, então, ela está nos chamando a uma reflexão importante, né, nesse domingo de tempo comum. Aliás, por falarmos em tempo comum, é importante esclarecer que tempo comum, que é um tempo litúrgico, a Igreja ela chama justamente um período em que, por meio de suas liturgias, né, a Igreja ela tem a preocupação evangelizadora, catequética, de sempre mostrar Deus muito presente, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito aberta, né, com a proposta de estabelecer conosco esta caminhada, essa relação de comunhão, de fraternidade, onde nada impede essa nossa intimidade com esse Deus Pai, esse Deus bondade, esse Deus misericórdia, né? Tá certo? O evangelho da liturgia desse nosso 10º domingo, né, do tempo comum, nos propõe o seguinte: Evangelho de Mateus fala que naquele tempo Jesus, partindo dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, ouvindo a pergunta, Jesus respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas para chamar os pecadores. É palavra de salvação. Queridos, eu acredito que não tem nenhuma dificuldade de compreensão para nenhum de nós qual que é realmente a intenção de Jesus, qual que é a proposta de Jesus com relação àqueles que se propõem a segui-lo. A narrativa do texto, ela mostra então Jesus estabelecendo, né, uma relação de muita proximidade com aquelas pessoas que diante da sociedade eram consideradas como pessoas sem importância, pessoas desprezíveis e assim por diante. Aliás, uma das personagens centrais dessa narrativa, né, o evangelista e o discípulo, o apóstolo Mateus, ele tinha como profissão, né, cobrar impostos. E quem realizava esse tipo de profissão naquele contexto era muito mal visto na sociedade. Por quê? Porque aquele povo, naquele período, eles estavam sendo politicamente dominado e escravizado pelo Império Romano. E o Império Romano, eles extraíam, eles tiravam tudo aquilo que era importante para a vida deles, aquilo que eles produziam em forma de impostos, de uma carga muito grande. Então eles exploravam o suor, o sangue, a dignidade das pessoas, não dando às pessoas oportunidade de crescer na vida, de ter uma vida feliz, uma vida digna. Então quem trabalhava nessa função de cobrar impostos estava profundamente vinculado
e alinhado e subserviente aos interesses do império invasor, do império romano. Então era um explorador do povo. Então o povo era chamado naquela sociedade de pecador, de pessoas que eram mal vistas por todos, né? Então Jesus, veja bem, ele olha exatamente para Mateus, que está na coletoria de impostos, e o convida para segui-lo. A partir daí a narrativa ela vai se desmembrar, ela vai se desenvolver de uma forma assim, bastante sugestiva para a gente compreender qual é o olhar de Deus perante a nossa vida, que vai caracterizar de uma forma bem diferente da forma como nós costumamos olhar para a vida dos outros, para a vida de um modo geral. Jesus não apenas chama Mateus para segui-lo, mas ele vai para cear, ele vai para jantar na casa de Mateus. E o texto ele fala que não somente Mateus está à mesa com Jesus, mas também muitas pessoas que eram invisíveis, sem importância, como pobres, mais cobradores de impostos, pecadores. Essa palavra pecadores já engloba toda essa classe social considerada como os miseráveis, né? E é com eles que Jesus então celebra esse momento de partilha, esse momento de comunhão. É claro que esse gesto ele não ia passar despercebido dentro de um contexto tão marcado por práticas, né, que eram desumanas na sua natureza, na sua essência, né? Os fariseus, eles então vão se escandalizar com essa atitude de Jesus. Falar, poxa vida, esse cara senta com pecadores, com cobradores de impostos, né? Que tipo de mestre é esse, né? E eles não fazem esse questionamento sem razão, sem motivo. Acontece que os fariseus eram uma classe de pessoas considerada uma classe média, né? Que eram profundamente observantes, profundamente escravos à tradição. Eles cumpriam a lei à risca, E eles entendiam no coração deles, na cabeça deles, de que eles estavam realmente cumprindo e fazendo a vontade de Deus, o fato de observar uma lei que excluía as pessoas, uma lei que era preconceituosa na sua natureza, na sua essência, porque pobres, principalmente mulheres, não tinha espaço dentro daquele contexto religioso, daquele judaísmo, né, daquele farisaísmo todo, né? E Jesus ele tem uma postura de alguém que escandaliza essa gente, sabe? Porque ao propor e ao celebrar e ao se comportar como uma pessoa que vivia a gratuidade, a generosidade, o respeito ao outro, né? A valorização da pessoa humana. E por pessoa, então Jesus não usava o critério da posição social que as pessoas tinham, não era isso que Jesus olhava. Jesus olhava o coração, olhava a pessoa como um todo. Então, aquele olhar que basicamente ninguém tinha em relação a essas pessoas, Jesus ele teve este olhar. Então ele chama para ser o seu apóstolo, o seu discípulo, esse cobrador de impostos, Mateus, e vai para a casa deles para poder celebrar na ceia essa comunhão tão fraterna, tão bonita, tão linda, né, com essa comunidade de marginalizados. E ali Jesus, ele na sua resposta a essa indignação, a esse questionamento dos fariseus, Jesus fala, poxa, eu não vim aqui para trazer remédio para quem está são, eu vim para ter um olhar àqueles que ninguém tem, um olhar de caridade, um olhar de amor para aqueles que estão doentes. E estar doente é estar existencialmente precisando de atenção, precisando de respeito, precisando de amor. E Jesus então ele tem esse olhar de alguém que olha o ser humano como um todo, como alguém que é imagem e semelhança do próprio Deus, como alguém que é dotado da condição, da dignidade, do direito de viver e ser feliz. E quando a vida nega às pessoas o direito de respirar, o direito de morar, o direito de comer, o direito de viver com dignidade, de ter saúde com dignidade, não dá para ser feliz. Porque o ser humano ele precisa dessas coisas para viver na sua existência, né? Então um contexto social que nega isso às pessoas é alguma coisa que agride diretamente o coração de Deus. E Jesus então ele não compactua com esse tipo de coisa. Então ele vai ali num gesto muito singelo, um gesto muito objetivo e prático, mostrar que era hora de se inaugurar uma nova caminhada, construir uma nova sociedade pautado na vida,
pautado na defesa da dignidade das pessoas. E isso vai causar escândalos àqueles que não querem mudança, àqueles que estão tirando proveito de uma estrutura social, de uma organização religiosa que exclui alguns, mas que privilegia outros. E Jesus, então, ele coloca em xeque, ele vai colocar em crise esse sistema religioso, né? O que isso tem a ver com a nossa vida? Tem a ver que nós também somos frutos também de uma cultura do nosso século XXI, que muitas vezes é marcada por certos legalismos, por certas regras, que na maioria das vezes não são humanas, não respeita a dignidade do outro, e a gente, quanto cristão, não questiona isso. A gente vai como que repetindo, fazendo e às vezes batendo no peito como se a gente estivesse à altura de sermos valorizados, de sermos admirados por sermos o paladino da moral, quando a nossa vida, muitas vezes em nome de Deus, é um contra-testemunho à proposta do Evangelho, à proposta que Jesus está colocando. Então esta é a verdadeira religião para Jesus: misericórdia, relações de amor, relações de fraternidade, de respeito, lutar para fazer disso aqui um mundo que Deus sinta orgulho de olhar e ver, olha, aqui é a extensão de tudo aquilo que amei, de tudo aquilo que fiz. As pessoas estão levando avante, né, esse projeto maravilhoso da criação, o projeto da proliferação dessas práticas bondosas, de gratuidade, de generosidade, de valorização daquilo que realmente deve ser valorizado. Que ao celebrarmos em comunhão com as comunidades do mundo todo, nesse nosso 10º domingo, possamos então abrir o nosso coração sem máscara, sem nenhum tipo de empecilho, tipo de preconceito, deixar Deus entrar na nossa vida e transformar o nosso coração, a nossa vida por completa, numa vida que expressa o sonho de Deus, de ver o seu reino acontecendo a partir de aqui e a partir de agora. Que nessa semana a sua vida possa ser marcada por muitas bênçãos, que você seja muito feliz, que mesmo diante das provações que, sem dúvida nenhuma, a vida da gente passará, talvez teremos a oportunidade de passar, mas que aprendamos a ter esse olhar de que mesmo na dificuldade, Deus está se revelando na nossa vida, Deus está estendendo a sua mão para a gente, Deus está querendo que a gente não desanime nunca. Muita saúde espiritual, muita paz de coração e muitas bênçãos. E até o próximo domingo. Fique com Deus.